Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apvida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apvida, saúde pra valer. Ei você, leitor, leitora do Portal do Holanda, espia só, estou de volta. Hoje é uma terça-feira e nós estamos juntos mais uma vez para ouvir o que tem a dizer uma personalidade, um grande protagonista na sociedade do Amazonas. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa que está reunindo forças, apoios para assumir, esse é o desejo dele, assumir uma grande liderança, a liderança de uma instituição de suma importância, que tem um papel importantíssimo para a democracia brasileira, que é a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Amazonas. Porque dia 16 agora, daqui a 7 dias, o comando da OAB Amazonas vai mudar. E o desejo do Paulo, e não só dele, mas de uma das pessoas que eu tenho muita estima por ela, tenho admiração, muita admiração por ela, carrego ela no meu coração, é a Lúcia Barreto, que é vice na chapa de número 10. Olha só, essa é o número da chapa de Paulo Mafioletti. Paulo está pleiteando, está se pondo à disposição dos eleitores da OAB Amazonas para assumir a presidência, liderando, logicamente, esta chapa de número 10, que tem como slogan Ordem para a Advocacia Amazonas. E, ao seu lado, a maravilhosa Lúcia Barreto, advogada também, claro. Bora ouvir o Paulo aqui? Bora ouvir dele, né? Através da sua manifestação, da sua verbalização, o que exatamente ele deseja dizer à comunidade sobre como será, se eleito for, a sua missão na OAB, como presidente da OAB do Estado do Amazonas. Bora lá? Essa entrevista vai ser muito interessante, hein, gente? Inclusive, numa entrevista dessa com o Paulo, e já aconteceu antes, muita coisa muda, muita coisa pode mudar, ok? Vamos ver se isso acontece, né? Porque o destino dele está na mão dos eleitores. É para os eleitores da OAB, não já saber quantos irão votar. É que está justamente a glória, né? a sua conquista. Está lá com os eleitores. Vamos lá. Paulo Mafioletti, seja muito bem-vindo à Hora do H. Que bacana te receber aqui, ainda mais para falar de uma grande corrida para a presidência da OAB do Amazonas. Exatamente, Humberto, quero agradecer a oportunidade que o Portal do Holanda nos concede a Chapa 10. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, que é a razão do nosso viver, é Ele que sustenta as nossas vidas. E para mim e para a Lúcia e todos os integrantes da Chapa 10 é um motivo de grande alegria e de grande motivação estarmos aqui com você, sendo entrevistado, para nos dirigirmos aos leitores do Portal do Holanda, aos seguidores, à advocacia amazonense, à base da advocacia amazonense, que almeja restaurar a institucionalidade da OAB e devolver a OAB para a advocacia amazonense. Nós da Chapa 10 somos uma chapa de oposição democrática, respeitosa. A nossa campanha é uma campanha humilde, simples e modesta. Nós não estamos no ápice da advocacia amazonense, mas respeitamos a todos os colegas que chegaram nessa elite da advocacia, que hoje tem seus nomes consolidados, mas hoje o Paulo Mafioletti, candidato a presidente da OAB, a Lúcia Barreto, a vice da Chapa 10, deseja alcançar as mentes e os corações dos advogados e das advogadas amazonenses para que possamos apresentar a vocês a razão da nossa existência, a razão das nossas propostas e por que nós queremos que a advocacia amazonense no dia 16 diga não ao continuismo, diga não ao mais do mesmo, diga não às mesmas figurinhas,
A advocacia amazonense, no dia 16, terá a oportunidade de forma democrática e respeitosa, na urna, no silêncio da urna, depositar ali o 10 para restaurar a institucionalidade da OAB, o 10 para devolver a OAB para a advocacia amazonense. Essa é a nossa missão e nós nos colocamos de forma muito corajosa e também humilde, porque nós respeitamos todas as vozes. Paulo, me diz uma coisa. Você, falando aí em missão, você falou que o que nós queremos é restaurar a institucionalidade da OAB Amazonas. Troca isso em miúdos, porque muitos leitores não entenderam muito bem isso. Restaurar significa o quê? É que a coisa está desmantelada? É que a coisa precisa voltar ao normal? Porque do jeito que está aí agora, não é normal? Vamos lá, quando nós falamos de restauração, você fala de trazer de volta aquilo que um dia foi algo consolidado. Ao longo desses anos, nesses últimos 15 anos, colegas se mantêm no poder, conduzindo a nossa OAB. Se elegeram dentro do contexto democrático. Mas são as mesmas pessoas que hoje querem continuar mantendo-se no poder. Nós pugnamos por uma alternância de gestão. O grande perigo de se manter a longos anos no poder é que a instituição perde a sua razão de ser, porque interesses pessoais se confundem com a instituição. Então você acha, Paulo, que a continuidade, né, dessas pessoas na OAB tem a ver com o quê? Que o que eles estão fazendo você não concorda? Ou eu queria também que você analisasse do porquê que há essa continuidade, já que o voto é universal, é livre. Será que o que eles estão fazendo e essa continuidade não é resultado de que há uma aprovação da maioria do que eles têm feito ultimamente? Eu queria que você analisasse isso, do porquê dessa continuidade. Quando eu falo de institucionalidade, é fazer com que a OAB ela se volte a ser aquela instituição sem laços de família, sem laços familiares, sem grupos de poder, sem castas dominando espaços dentro da OAB. Nós da Chapa 10, nós somos... Essa é a realidade hoje? Essa é a realidade. Hoje existem grupos que conduzem a nossa OAB. Eu tenho todo o respeito aos colegas, mas a advocacia amazonense precisa entender o seguinte: há mais de 30 anos, sempre são as mesmas pessoas que conduzem a OAB. Ok, são eleitas no processo democrático, mas o que acontece? Pequenos grupos se formam para manter seu status quo hegemônico. É o tal do curral político que a gente tem aí na política externa? Acaba que a advocacia amazonense, nós temos aí um grande número de advogados. Mas qual é o número de advogados votantes, por exemplo? Hoje, no dia 16? Hoje, somente os advogados inadimplentes podem votar, em torno de um pouco mais de 5.500, que é uma injustiça, porque advogados inadimplentes... Não, advogados adimplentes podem votar. Somente os advogados adimplentes podem votar. Quem está em dia com a mensalidade, não é isso? Em dia até o dia 15 de outubro. Ok. O que acontece? 5.000. É um número muito pequeno para expressar a democracia institucional. E qual é o número desse universo de advogados? Há mais de 16 mil advogados. Mais da metade... não está incluindo os bacharéis, não, né? Não, só os advogados. Somente os advogados inscritos na OAB, habilitados para o exercício da profissão, podem votar. Mas esses advogados precisam estar quites. É uma regra imposta pelo edital da eleição. Claro. Embora a lei da advocacia não expressamente diga que o advogado inadimplente não pode votar. Entendi. Então nós defendemos no início... e continuamos defendendo que os advogados inadimplentes não poderiam ter seu direito ao voto cerceado. Já houve várias discussões... Mas sempre foi assim, né? Não pagou a taxa, não vota. Sempre foi assim, e esse tema sempre ele é ressuscitado nas eleições, sempre tem as discussões, e nós defendemos que eles votem. Paulo, só para refrescar a memória dos nossos seguidores, quantos advogados hoje estão aptos a votar e quantos não estão? Nós temos mais de 16 mil advogados inscritos na OAB, aptos a votar um pouco mais de 5.500 advogados. Um número muito grande de inadimplentes. Um número muito grande, e esse número ínfimo de advogados votantes, ele enfraquece a nossa democracia institucional. Porque a eleição da OAB ela é das mais importantes, porque ela reflete a democracia brasileira. Na medida em que, se você relativiza
O acesso ao voto, você relativiza a democracia. É um voto censitário, é um voto elitista, é um voto seletivo. Poucos advogados vão decidir os rumos da OAB. Por isso que nós nos colocamos como oposição para que esses 5.500 advogados ou mais possam no dia 16 dizer assim: queremos restaurar a institucionalidade da OAB e não queremos mais o continuismo. Quanto é essa anuidade? É muito caro? Ela está em torno aí de entre 800 a R$1.000. Por ano? Por ano. Então, a anuidade da OAB, ela é uma contribuição obrigatória. Todo advogado inscrito na seccional, ele precisa cumprir sob pena de sofrer algum tipo de sanção prevista em lei, responder a um processo disciplinar, por exemplo, ou ser acionado na justiça. Eu não sei hoje, eu e a Lúcia, nós não sabemos dizer se esse número de inadimplentes já foram acionados pela justiça, se estão suspensos dos seus direitos. Se eles não foram acionados nem estão suspensos, então eles deveriam ter direito a votar. Agora, uma das nossas propostas, como Chapa 10, é enfrentar essa situação para trazer de volta esses advogados para a dignidade da contribuição obrigatória. Fazendo o quê? Diminuindo a anuidade? Nós temos como proposta institucional. Colega advogado é advogada, tanto inadimplente como adimplente. Nós vamos trabalhar para reduzir a anuidade da OAB. É reduzir, não é oferecer desconto. Nós, desde o início da nossa campanha, nós enfrentamos essa questão e estamos anunciando que a Chapa 10, sagrando-se vencedora, ela vai trabalhar nos 6 primeiros meses para estabelecer um estudo técnico factível com base na lei, porque a lei me autoriza, como presidente da OAB, alterar e fixar as contribuições. Nós queremos trabalhar para alterar para baixo, para alargar a base de contribuição. Se eu conseguir alargar a base de contribuição com valor equilibrado, todos os advogados poderão contribuir com alegria, sem pesar no seu bolso. A estrutura da OAB, ela cresceu de tal forma que poucos advogados estão desembolsando um valor muito pesado, muito alto, para manter uma estrutura gigantesca, uma estrutura faraônica, quando ela, na verdade, deveria ser uma estrutura tal que pudesse atender a institucionalidade, não o luxo de alguns grupos de poder. Paulo Mafioletti, quais são vamos escolher logo 5 aqui de saída. 5 propostas, além dessa que você acaba de citar, que você gostaria de destacar aqui para os seus eleitores. Vamos lá. A Chapa 10, Ordem para a Advocacia, é uma chapa institucionalista. Nossos advogados são advogados independentes e institucionalistas. Nós não temos amarra política com ninguém e nem partidária ideológica. Cada colega tem suas convicções pessoais que servem para si, mas dentro da instituição seremos todos e manteremos a institucionalidade. As cinco propostas que nós temos são auditoria ampla nas contas da OAB com submissão voluntária ao TCU. A OAB não é obrigada a submeter as suas contas a órgãos externos, mas nós, para demonstrar a nossa independência, a nossa probidade, o nosso compromisso com a advocacia, porque esse dinheiro que sustenta a OAB é do advogado, nós queremos submeter sim as contas da OAB, fazer uma ampla auditoria, porque eu preciso entender o tamanho da OAB para poder avançar. Queremos trabalhar com a redução de anuidade, queremos trabalhar também com a isenção em até 2 anos da jovem advocacia iniciante, porque ela precisa se consolidar no mercado para ter dinheiro para poder custear essa anuidade. Queremos também enfrentar a questão dos advogados inadimplentes que sofreram perdas financeiras na pandemia, para que dentro desse contexto a gente também trabalhar para que haja redução de juros, multa e até mesmo anistia das suas dívidas em até 70%. Nós queremos também trabalhar com um assunto muito importante, que é a questão da isonomia do advogado perante magistrados e juízes no tocante ao porte de armas. Nós defendemos eleição direta. Os advogados, a Advocacia Nacional precisa escolher diretamente seu presidente. E também nós defendemos a independência total da OAB, sem conchavo político, sem fisiologismo, sem ligações políticas partidárias com agentes públicos ou da administração pública, porque a OAB é uma entidade, é uma instituição independente. A realidade é essa hoje? Não é essa. A realidade não é essa porque não é essa porque hoje, em razão dos grupos de poder estarem lá há tanto tempo, acaba se misturando as coisas. Nós vemos aí alguns colegas que estão dentro da instituição que defendem interesses de agentes políticos, de políticos fora do lógico, não é errado, não é ilegal, mas talvez não seja moralmente plausível. Porque eu, como presidente da OAB, por exemplo, se o Paulo Mafioletti for eleito, eu continuarei como gestor legal da empresa onde eu trabalho, batendo o meu ponto, cumprindo o meu horário e saindo às 5 horas para cumprir minha missão na OAB. Advogado Paulo Mafioletti, os membros da diretoria, inclua aí o presidente,
Tem salário ou é um trabalho voluntário? É voluntário. É voluntário. A diretoria que se coloca à disposição da advocacia, ela vai prestar um serviço voluntário. É como se fosse quase um serviço assim, tão transcendental que chega, eu posso dizer que é um serviço sagrado, porque você vai doar um pouco do seu tempo de profissão, seu tempo familiar para defender a advocacia. Ninguém na diretoria recebe nada. Não é para receber nada. Não tem salário, não tem nada. Não, ninguém na diretoria não recebe nada, não é para receber e também não é para transformar a OAB em palanque profissional, palanque de ascensão política ou palanque de ascensão profissional. Porque veja só... Por que você está dizendo isso? Porque hoje é muito cômodo grandes atores do cenário local enxergarem num presidente da OAB, num vice-presidente, num secretário-geral, num secretário-geral adjunto, que se ele for meu advogado, ele pode ter um certo peso jurídico perante, por exemplo, algum órgão julgador ou alguma autoridade policial. Eu volto a dizer, quem assumir a presidente da OAB, ele não pode usar, não deveria, não há proibição, mas não deveria, na condição de presidente da OAB, ou vice-presidente, ou algum cargo importante na OAB, atuar em algum caso que venha por trás dele o peso da instituição. Nós temos mais de 16 mil advogados. Se eu for presidente, e eu creio no Senhor Jesus Cristo, que Ele há de me dar essa vitória juntamente com a Chapa 10, porque eu tenho orado a Deus, colocar diante do Senhor essa causa, porque a nossa luta é uma luta de gigante. Nós somos a base da advocacia, a advocacia de base. A Chapa 10, ela é a voz dos pequenos advogados, de pequenos escritórios, de médios escritórios e advogados autônomos. Nós não temos voz com essa elite que ainda domina a OAB. É por isso que vocês colocaram aqui, advogado, eu achei interessante, defesa das prerrogativas dos advogados e advogadas da capital e do interior. Exatamente. Como é que está o advogado no interior hoje? Você pode dizer? As informações, chegam muitas informações para a Chapa 10. Todas as nossas propostas são propostas que nós recebemos, nós ouvimos a advocacia. Não é uma proposta gourmet. A proposta da Chapa 10 não é uma proposta glamourizada, romantizada, invernizada. Nós ouvimos, colegas advogados e advogadas, o teu anseio. Por isso que nós falamos de redução, nós falamos de independência, nós falamos de auditoria, porque é isso que você quer, é isso que você falou para mim e para a Lúcia. Nós queremos saber onde é que o nosso dinheiro está sendo investido. No tocante à defesa das prerrogativas, a OAB hoje ela tem desenvolvido um trabalho, a gente não pode deixar de reconhecer, mas nós precisamos fortalecer ainda mais, com independência. Colegas advogados na Procuradoria de Prerrogativas precisam ter independência para defender com institucionalidade. Nós somos contra a beligerância retórica e argumentativa, mas o eixo da institucionalidade impõe independência, sem amarras políticas com ninguém, com nenhum ator político ou da administração pública, porque isso me dá independência para, no eixo da institucionalidade, na boa aplicação da lei, defender as prerrogativas do advogado junto ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, junto às secretarias de Estado, onde tem processo administrativo, os advogados criminalistas que hoje sofrem para poder acessar os seus constituintes que encontram-se segregados em penitenciárias. O advogado tem uma prerrogativa, independentemente do crime que o cidadão infrator cometeu. Ele, respondendo nos termos da lei, ele tem direito à defesa. E esse advogado criminalista, por exemplo, eu me direciono a você, colega advogado criminalista, você tem o direito de adentrar uma delegacia, ser respeitado pela autoridade, você também precisa respeitar a autoridade policial, você tem todo o direito de acessar as penitenciárias, os locais de segregação de cidadãos infratores, você tem que entrar com liberdade. E existem casos que advogados estão sendo barrados? As informações que nós recebemos que parece que estão estabelecendo, a Secretaria de Segurança Pública, salvo engano, está estabelecendo alguns critérios no tocante à cor de roupa. Nós ainda estamos tentando identificar que situação é essa, e aí parece que o advogado precisa chegar lá ou com uma camisa branca ou com uma camisa azul, eu não sei o certo, mas isso é quase que uma discriminação. Você não pode estabelecer critérios de acesso, por exemplo, a uma penitenciária com base em vestimenta. O advogado ele tem a sua vestimenta profissional, é um terno, um blazer, as mulheres têm lá um paletó, um vestido, e parece-me que estão enfrentando essas dificuldades. Parece que não tem... Eu digo parece-me porque essas informações chegam até nós, e eu também não posso ser responsável de apontar o dedo, porque também há questões de segurança, mas há que
segurança da parte das autoridades públicas, mas há que ter um equilíbrio de tal ponto que os interesses não entrem em conflito e não haja beligerância. Então, dentro da institucionalidade, com independência, nós poderemos defender a prerrogativa desses advogados criminalistas, dos advogados consumeristas que estão sendo, passando dificuldade no tocante a ajuizamento de ação, estão sendo condenados por litigância de má-fé. E no tocante à advocacia do interior, as informações que chegam para nós é o seguinte, que eles estão desassistidos nesse contexto das prerrogativas, eles querem mais subseções nos interiores e eles querem uma procuradoria de prerrogativas interiorana. Eles querem uma procuradoria que atenda às necessidades deles lá na comarca. Eleito, você vai lutar por isso? Eleito, nós vamos implementar isso, vamos trabalhar para que seja implementado, porque são propostas institucionalistas. Eu vi aqui uma proposta interessante. Eu quero saber primeiro se ela é inédita. Ampliar convênios de pós e especializações e oferta de curso preparatório gratuito para o exame da OAB Amazonas. Hoje a ESA ela é um braço educacional da OAB, a Escola Superior de Advocacia. Ela já tem alguns convênios, pós-graduação, especialização e até mestrado, e nós queremos avançar nisso. As informações também que chegam até nós da advocacia é que os valores são valores altos, elevados, e por isso a classe não prestigia a nossa ESA. Não é prestigiada? Não é prestigiada. Pela maioria? Pela maioria. E os colegas preferem fazer os cursos da ESA de outras seccionais, que eles pagam R$100, EAD, R$100, R$150. A ESA cobra quanto? Olha, a última informação que eu recebi é que está em torno de uns R$500 uma pós-graduação, a mensalidade. Pesa no bolso do advogado, porque com a pandemia houveram muitas perdas, muitos advogados faliram, fecharam seus escritórios, e nós da Chapa 10 nós queremos estender a mão para esses colegas, queremos ajudá-los a restaurar a dignidade dele, trazê-los de volta a essa vivência profissional. Eu passei dificuldade, a Lúcia, vários colegas da nossa chapa passaram extremada dificuldade, e assim, a OAB ela tem um orçamento gigantesco, e parece-nos que faltou aí uma certa sensibilidade para o atendimento, a assistência desses colegas. Não é o Paulo que está falando, eu não posso apontar o dedo para os colegas que hoje estão lá, respeito a todos, mas essas são as informações que chegam. Elas chegam até nós nos nossos grupos de WhatsApp, nas ligações, nas mensagens, que faltou assistência, que tiveram dificuldade para adquirir lá um bônus financeiro, era uma burocracia exacerbada, e muitos colegas não tinham condições de atender os critérios que foram estabelecidos. Então, muitos colegas fecharam a porta, enquanto a elite estava comprando passagem aérea para fugir da pandemia e passar bem. A elite dos advogados. Alguns colegas, as informações que chegam, de Paulo, gente que viajou, deixou os advogados aqui, foi-se embora. Não sou eu que estou dizendo. Nos perfis de Instagram, nos grupos de WhatsApp, são as mensagens que circulam. Fulano de tal, ciclano de tal, Covid, veio com tudo, comprou uma passagem e foi embora. E só voltou depois que a pandemia arrefeceu. Paulo. E esses colegas reclamam que não tiveram assistência. Entendo. Paulo, então falando ainda sobre essa questão de assistência, CAAM, é assim que se pronuncia? É a Caixa de Assistência dos Advogados. Ampliação de convênios e estudo para seguro de vida e previdência complementar. Nós queremos também, quando nós falamos de estudo, é porque nós precisamos ter informações concretas para implementar as propostas. Inclusive, nós tomamos conhecimento que colegas da chapa contrária, eles ficam fazendo piada com a chapa 10, eles ficam desmerecendo as nossas propostas, dizendo assim, eles ainda vão fazer estudo, eles ainda vão avaliar. Claro, nós somos honestos, nós somos éticos, nós somos verdadeiros, e nós apresentamos apenas aquilo que está ao nosso alcance dentro da institucionalidade. Nós não vamos prometer para os colegas aumentar a academia, comprar carro novo ou computador, porque isso aí diz respeito a dinheiro, e para comprar carro novo, criar academia, tem que ter gasto. O advogado hoje não quer gastar, ele quer ter retorno, ele quer ter benefício. E no contexto da CAAM, nós queremos ampliar, melhorar, vamos fazer sim uma auditoria em todos os contratos, os convênios firmados, para a gente entender quais são os retornos financeiros, os retornos financeiros, as despesas que o colega vão ter,
ao firmar convênio, mas a coisa mais importante que nós queremos trabalhar é que colegas advogados que padeceram, infelizmente sofreram perdas, não tinham nem como enterrar seus entes queridos e alegam não ter tido assistência também nesse contexto de algum tipo de programa assistencial da CAAM. Essa questão do seguro, a previdência privada e o seguro de vida, o seguro complementar, a gente vai tentar estudar, tentar avançar numa implementação de que isso fique embutido inclusive na anuidade. Se o advogado paga anuidade, ele já tem que ter ali alguma coisa mínima no tocante a uma assistência suplementar médica ou até mesmo uma previdência complementar. Logicamente com estudos factíveis, de tal forma que a gente possa encaixar isso dentro da CAAM e sem proselitismo, sem beneficiar a OB. A ou B, mas é para todos, porque a OAB é de todos. Advogado Paulo Mafioletti, eu acho que essa notícia aqui vai alegrar os jovens, essa proposta de o estudo para viabilizar a isenção da jovem advocacia iniciante em até 2 anos. Vamos lá, eu acabei de falar. O jovem advogado que ingressa no mercado, ele não tem escritório, ele não tem cliente, ele vai tentar... Começa no ponto zero mesmo. Ponto zero. Ele tem, até antes de pegar a carteira, esse jovem advogado que tem em torno de 22, 23 anos no máximo, ele ainda é sustentado pelos pais, porque é o pai que paga a faculdade. Ele no mínimo tem um estágio de 800 ou R$1.000, mas que não dá para pagar a faculdade. Esse jovem advogado, ele precisa ingressar no mercado, ou ter um escritório, um pequeno escritório, ou ingressar como associado de um pequeno escritório ou médio escritório, ou ser um funcionário de um grande escritório. E o honorário que ele recebe, que salvo engano é em torno de R$1.800 a R$2.000, é insuficiente para ele se manter atualizado, comprar seus livros e continuar manter suas subsistências básicas. Nós queremos e vamos implementar isso com a nossa vitória, com a graça de Deus, a isenção do jovem advogado iniciante em até 2 anos. Em até 2 anos, colega advogado, quando nós conseguirmos alargar a base de contribuição, nós vamos implementar a sua isenção durante até 2 anos para que você possa, nesses 2 anos, se capitalizar, ter um equilíbrio financeiro e a partir do 2º ano começar a contribuir com a sua anuidade, que é obrigatória. Paulo, nosso tempo acabou, mas eu gostaria de pedir a você nesse momento que se dirigisse, como você está se dirigindo muito bem aí a todo mundo. Você não me olhou nenhuma vez nessa entrevista, você só está falando para os eleitores. Isso é bom, isso é bom. Paulo, eu gostaria muito que você agora se dirigisse a todos para falar uma coisa que eu não lhe perguntei, que é importante você falar a respeito, e entregar a sua mensagem final para os eleitores. Mais uma vez, eu louvo ao meu Senhor. Eu não vou negar nunca a fé que eu tenho em Jesus Cristo. Eu não sou um personagem. Eu sou Paulo Mafioletti, um cristão. E eu não posso anular minha consciência e minha fé. Você, advogado e advogada, que votar no Paulo e na Lúcia, vocês vão votar em 2 pessoas que professam uma fé cristã. Nós respeitamos a todas as vozes, todas as ideias, todas as pluralidades de manifestação do pensamento e opinião. Nós respeitamos a todos, nós estendemos as mãos, as minhas 2 mãos estão estendidas para você, para te acolher e para te abraçar. A nossa campanha é simples, é humilde, é honesta, é limpa, é transparente, é respeitosa, é democrática e institucional. Mas eu tenho um pedido especial, advogado e advogada. No dia 16 de novembro, vote 10, você é a maioria silenciosa. Você não tenha medo de votar 10, não tenha medo daqueles que querem te intimidar, como nós temos recebido informações de que pessoas estão sendo pressionadas a não votar no 10. Vote no 10, porque só o Senhor Deus vai saber a intenção do teu coração. E uma outra coisa que eu gostaria de me manifestar carinhosamente e respeitosamente. Eu e a Lúcia, nós somos evangélicos, eu sou um cristão presbiteriano, a Lúcia é evangélica, tem muitos católicos na nossa chapa, espíritas, maçons, ateus, tem todas as vozes. Mas eu quero fazer um pedido especial ao meu querido e amado pastor Jonatas Câmara. Eu estou tentando falar com o senhor. Eu gostaria muito que o senhor pudesse ouvir a chapa 10. O senhor já recebeu o Jean Cleuter, o Simonete Neto, toda a chapa 30 ali na IADAM. E nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor nos receba. Nós também somos irmãos em Cristo, somos servos de Deus e gostaríamos de ser ouvidos pelo Senhor. Nós gostaríamos de ter essa porta aberta para nós também.
Que o Senhor possa nos oportunizar isso dentro dessa democracia. O Senhor é um homem de bem, o Senhor é um homem piedoso. Eu também peço a oportunidade ao pastor René Terranova. Eu tentei contato com o senhor via um amigo nosso, advogado, e não tivemos retorno. Se o senhor puder nos ouvir, estamos de coração aberto. Pastor Gideão Menezes, a todos os pastores, os padres, os advogados cristãos, que possam nos ouvir. Eu peço a esses irmãos que eu mencionei que não fechem a porta de suas igrejas na cara da Chapa 10. Nós gostaríamos muito, humildemente, respeitosamente, ser ouvidos pelos senhores, porque isso é bom, isso é justo e isso é correto. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Humberto de coração, e a nossa chapa é um milagre. Deus uniu o nosso grupo, porque nós conseguimos, com a graça de Deus, montar uma chapa em menos de 3 dias, porque esconderam a eleição da OAB da Advocacia Amazonense. Estava escondida o edital da eleição e nós descobrimos isso no dia 6 de outubro. E não era justo que uma eleição tão importante para a Advocacia Amazonense fosse imposta por aclamação pela união de 2 grupos que apenas almejam se manter no poder. No dia 16, colega advogado e advogada, você terá a oportunidade de decidir manter a OAB na mesmice ou votar no 10 para restaurar a institucionalidade da OAB e devolver a OAB para a Advocacia Amazonense. Eu falo isso com muito respeito aos colegas da outra chapa, mas eu não posso deixar de expor a verdade como ela é. Vocês me atacaram, vocês tentaram manchar minha honra, vocês atacaram a minha família, subindo matérias maldosas contra mim e contra a Lúcia. Mas eu já coloquei diante do Senhor Deus essa situação e eu já os perdoei por tudo que tentaram fazer contra mim e contra a Lúcia, que somos um humilde grupo de advogados. Nós não temos poder financeiro, nós não temos publicidade, nós não temos marketing, nós não temos ninguém para nos ajudar, mas nós temos ao Senhor Deus e vários colegas da Chapa 10 que estão doando seu tempo para nos ajudar. Parabéns pela ousadia, não deixa de ser uma grande e nobre ousadia você pleitear e estar nessa corrida para se tornar o novo presidente da OAB. Eu quero aqui de público agradecer a Lúcia Barreto, porque ela não mediu nem empenho, nem desempenho para desenhar essa entrevista, para que fosse possível falar com o Paulo Mafioletti. Então eu quero pedir a ela, é injusto, ela colocou, olha só, ela colocou aqui no meu paletó e eu aceitei de grado ela fazer isso. Eu quero que ela venha aqui para o lado do Paulo, para que todo mundo veja ela, porque ela foi citada várias vezes nessa entrevista. Eu quero que vocês vejam quem é essa pessoa, uma das pessoas mais simpáticas, mais queridas e mais charmosas e talentosas e competentes que eu conheço, e grande amiga minha. Lúcia, parabéns por você também estar nessa, né, com toda a garra, com fé, nessa corrida, representando as mulheres na vice-presidência da Chapa 10 e almeja se tornar, né, os grandes dirigentes da OAB no Amazonas. Lucinha, parabéns. Muito Paulo, obrigada. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Tá bom? Amém. Estou muito orgulhoso de você. Tá bom? Muito obrigada. Tô... No dia 16, não esqueçam, votem 10. Pronto. Falou e disse. Obrigada, meu Falou amigo. e disse. Não por isso, querida. Gente, que vença o melhor. Essa é realmente a única maneira de a gente fechar essa entrevista. Que vença o melhor. Até amanhã. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. A Apvida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apvida, saúde pra valer.